eu estava assistindo aqui Santos e Botafogo, com o retorno do Neymar. Eu gostaria de comentar sobre isso e depois comentar paralelamente a atuação do PSG contra a Inter de Milão. Mas antes disso, pedir a vocês que se inscrevam no canal e se você dá o gostei ou não gostei, o like ou dislike, porque é muito importante a sua participação aqui e compartilhar com seus amigos, porque esse canal precisa de divulgação. Essa divulgação é muito importante quando você faz isso por mim. Mas não deixa de dar o like, não. É muito importante, tá bom? Bom, voltando aqui ao que eu comecei a falar sobre a situação do Neymar. Neymar voltou depois de um período de ausência pelo fato da lesão, e ele tem acontecido isso nos últimos 2 anos, tem sido muito difícil para ele. Eu não vou analisar o porquê, que isso não compete a mim. O que eu quero falar é o que eu vejo no campo. Bom, a CBF sofre uma transformação, muda seu presidente, o presidente anterior traz o Ancelotti para ser o novo treinador da seleção, que estreia essa semana, desculpa, pigarro, e a gente dá uma olhada no Botafogo e Santos e Botafogo hoje, o Neymar fazendo uma apresentação, na minha maneira de ver, até boa. Eu analisei um tiro na velocidade que ele usou do meio do campo até chegar na linha da grande área, a velocidade dele muito boa. E ele é um atleta que ainda tem condições de fazer muita coisa, mesmo aos 33 anos, e tendo alguns deslizes com relação ao cuidado da sua saúde. Bom, mas o tema é o seguinte: ele foi expulso ele deu uma entrada num atleta, tomou um cartão amarelo, num garoto que era, inclusive, atleta do Santos, um zagueiro, acho que o nome dele é Jair. Aí ele tomou um cartão amarelo de forma realmente bizonha, e depois, na hora de fazer o gol, ele entrou, se ele enfiasse a cabeça, se ele desse um peixinho, ele poderia tomar um chute no rosto, mas fatalmente ou era gol ou era pênalti, a bola já estava quase dentro do gol. Ele colocou a mão, ele no afã de fazer o gol, ele inclusive declarou isso depois que o time perdeu, porque aqueles 3 pontos era por culpa dele. Mas o papo aqui é o seguinte: não é o que o Neymar faz pela seleção ou poderá fazer. Essa é uma outra questão que o Carlo Ancelotti vai ter que avaliar, analisar, a CBF, enfim, todos os componentes que estão responsáveis por essa nova etapa da seleção brasileira. Eu queria ainda abrir um parênteses aqui para o PSG e Inter de Milão, que o PSG fez um jogo espetacular. Eu confesso que eu não assisti o jogo, eu estava numa outra missão, mas o pouco que eu vi, quando você comenta, depois eu vi os comentários, realmente foi um atropelamento. Então, por que eu estou falando sobre o PSG saindo de uma... Eu quero fazer um paralelo da seleção brasileira com o PSG. O treinador do PSG, Luiz Henrique, esse rapaz, ele é um cara experiente, um cara super vencedor, fez um grande trabalho também no Barcelona, um cara que tem muita qualidade de trabalho. E eu aqui no meu canal, não foi nem aqui no canal no YouTube, foi lá no Instagram, eu comentei que ele seria uma boa opção para a seleção brasileira como treinador. Como estava esse período que estava aí recém-passado, quem é que vai ser o treinador da seleção brasileira? Quem poderia ser? Pepe Guardiola, que seria o primeiro da lista no meu conceito. Aí veio o Ancelotti, aí ficou esse namoro com o Ancelotti, ele sai do Real Madrid, pum, fechou com a seleção e já estreia essa semana contra o Equador. Então, o que eu quero dizer? Quando eu falei que o Luiz Henrique era um cara que tinha possibilidade de trabalhar na seleção brasileira, na minha maneira de pensar, pelo perfil dele. Qual é o perfil dele? É um cara que pegou um PSG que foi desmontado, pelo menos no seu estrelato maior, que era Mbappé, Messi, Neymar e alguns outros, Luizito Soares, se eu não estou equivocado, todo mundo saiu. E aí eles fizeram um outro modelo de trabalho para um treinador que queria um estilo competitivo, que é o caso que a seleção brasileira precisa hoje. Quando eu citei primeiro aqui no início da minha fala sobre o Neymar, não se sabe se o Neymar vai estar bem ou não. Provavelmente esteja, desde que ele queira e que não aconteça nenhuma turbulência na saúde dele, na musculatura, etc, etc, tá? Se isso correr bem, e eu não sei também, não sabemos se hoje foi o último jogo dele contra o Botafogo, se ele continua no Santos ou não, se ele tem outra proposta, não se sabe o que vai acontecer. Porém, sabe-se sim que o Ancelotti
tem todo o interesse de tê-lo na seleção. Esse é um ponto importante, ok? Então, quando eu falo do Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique não é aquele perfil de profissional que manso, tranquilo, que a impressão que eu tenho do Ancelotti é essa. Eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente vê o perfil dele em todos os jogos. Acompanhei muito o Real Madrid, o trabalho dele é um trabalho realmente muito bom, super vencedor. Mas para um futebol brasileiro que tem carência desse tipo de energia dentro do campo, eu creio que o Luiz Henrique se encaixaria perfeitamente. Por quê? Porque ele e a seleção brasileira tem muito a ver pela maneira de trabalhar. O Brasil precisa de um treinador superativo, porque nós tivemos duas Copas do Mundo de um Tite com um perfil parecido do Ancelotti. Não estou dizendo que são iguais, não é nada disso. Você olha assim a maneira de conduzir fora do campo, muito parecido, né? Aquela calma, tranquilo. Eu acho que o treinador tem que ser calmo, tranquilo, lúcido, equilibrado. Não estou dizendo que tem que ser maluco. Tem treinadores aqui no Brasil que são expulsos toda hora aí porque são acelerados. Mas o Brasil, nesse momento de transição, ele precisaria, no meu conceito, olha só, deixa eu falar uma coisinha aqui muito importante. Não estou dizendo que o Ancelotti não vai conquistar título com o Brasil, não vai fazer um grande trabalho. Tem tudo para isso, porque nós temos uma seleção que, mesmo não tendo aquelas gerações que nós já tivemos durante longos anos e conquistamos 5 Copas do Mundo, mas assim mesmo tem bons jogadores. No Brasil, na Europa, tem ótimos jogadores. Dá para você fazer uma seleção, como foi o caso do PSG. O PSG competiu dentro de uma Champions League que às vezes é muito até pior do que uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo são 7 jogos. Lá a Champions não. E é as Champions que criaram agora um novo regulamento, um novo formato, um novo modelo. Ele é bem mais... o confronto dos grandes começa muito cedo. E é por isso que o mérito, para mim, do PSG, no caso dele, é muito grande, porque ele já veio brigando com os grandes, já não é de hoje. Então, uma conquista merecidíssima pelo um trabalho de um treinador sofrido. Todos os treinadores são sofridos, mas um cara que perdeu sua filha, né? Tem uma série de coisas que fazem com que ele se torne um cara com uma cabeça privilegiada. Então, ele conquistou esse título. Eu acho que foi um presente de Deus para ele, e ele se encaixaria muito bem na seleção brasileira. Agora, isso já está no passado, porque hoje a realidade é outra, o Ancelotti está aí, é ele que vai fazer a Copa do Mundo, a não ser que aconteça alguma outra coisa sobrenatural para ele não comparecer, não participar da Copa do Mundo pela seleção brasileira. Evidentemente que é um novo desafio para o Ancelotti, que ele nunca dirigiu seleção, né? Dirigir seleção não tem nada a ver com clube, é totalmente distinto, ainda mais num país que ele nunca esteve aqui, é a primeira vez. Ou seja, a tendência é ele usar, de acordo com as informações, Paulo Roberto Falcão, Kaká, pessoas o Juan, que ele conhece, que já jogaram na Itália. Então, eu acho que esse é um bom caminho. Sim, eu acho que é um bom caminho. Mas isso não significa que vai ser sucesso. Provavelmente aconteçam bons resultados, porque é muito interessante quando um estrangeiro entra numa seleção brasileira e a gente começa a olhar aquilo de uma certa forma assim, desconfiado, né? Eu, particularmente, não gosto. Eu não gosto. Para mim tem que ser treinador local, nacional. Eu sou bandeira pura, né? Eu sou brasileiro mesmo, eu acho que tem que ser assim. Podem falar aí o que quiser. Não estou dizendo que não possa ter um treinador estrangeiro aqui, não possam ter muitos treinadores estrangeiros, mas a seleção brasileira poderia estar com um treinador. Quem seria? Eu não quero entrar no mérito da questão, tá? Só digo o seguinte, minha preferência é sempre pelo treinador brasileiro, ponto. Agora, já que o Ancelotti está aqui, é ele que vai conduzir, vamos torcer para que ele seja campeão e que as coisas caminhem bem. Também tem um detalhe, se ele for campeão mundial pela seleção brasileira, fatalmente os treinadores brasileiros vão desaparecer. E há muito argumento para que isso aconteça, porque houve recentemente um debate aí num programa do Galvão Bueno, na Bandeirantes, e que o Vanderlei e o Casagrande confrontaram ali, porque o Casagrande disse que já estava na hora de ter um estrangeiro, porque os treinadores brasileiros não estudam, não estudaram, não sei o quê, começou a fazer uma crítica, e por que não ganha desde 2002?
e o Vanderlei contestou com razão. Um dos muitos que querem defender, mas ele é o cara que está sempre aí na mídia, então ele é um cara que consegue colocar as ideias dele, o que ele pensa com relação aos treinadores brasileiros. Eu acho que ele tem muita razão no que ele diz. Ao mesmo tempo, eu acho que os treinadores brasileiros deram muito motivo também para que isso acontecesse, por várias razões. Nossa classe nunca foi muito unida, nós sabemos disso. Nós sabemos que todos o sindicato, a BTF, a CBF, agora que houve essa história da inclusão dos cursos, né, diplomar os treinadores para que possam performar, né, de uma forma assim adequada, com certificados autorizados pela FIFA, pela Conmebol, mas mesmo assim os treinadores brasileiros não têm brecha para trabalhar na Europa em hipótese alguma. Não consegue. E essa aqui é uma questão, desculpa, essa é uma questão que está em pauta agora, o pessoal está falando muito que vão chegar inclusive aí até a FIFA, mandar uma carta para a FIFA para poder discutir esse assunto, porque que nós não temos espaço na Europa. Muita gente vai dizer que nós não somos qualificados nem para trabalhar aqui, muito menos na Europa, é isso que vão dizer. Então, eu acho que nós estamos passando esse momento da seleção brasileira, ele vai ser assim extremamente importante, né, para que a seleção volte a jogar um belo futebol, como sempre teve essas possibilidades, porque sempre tivemos bons jogadores, mas a verdade é a seguinte, que o treinador brasileiro sucumbiu de uma forma, está num buraco que para sair dali vai ter que suar muito, e precisa muito do respaldo da CBF. Bom, gente, eu queria falar sobre isso, já deixei meu recado aqui, desejar a você um bom final de noite, que eu estou num domingo à noite aqui falando sobre esse negócio aqui da seleção brasileira, e te dar um abraço e te pedir para que você sempre se inscreva lá no canal, dê o like ou dislike, mas eu gosto. Dá lá o gostei, isso vai me ajudar muito, tá bom? Um grande abraço para você, te vejo no próximo vídeo. Tchau!